Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre os carboidratos, que são moléculas orgânicas, também conhecidas como glicídios ou mais famosamente conhecidos como açúcares. Os carboidratos são compostos por carbonos, hidrogênios e oxigênios. E os carboidratos mais simples têm uma fórmula mínima que é igual a N representa um número variável de carbonos que estão ligados a um número variável de moléculas de água. Estes carboidratos simples recebem o nome de monossacarídeos. Sacárides também é um outro nome para carboidratos. E os monossacarídeos são carboidratos cujo valor de N varia entre 3 e 7 e eles recebem os nomes de acordo com o número de carbonos. 3 carbonos são as trioses, 4 carbonos as tetroses, 5 carbonos as pentoses, 6 carbonos as hexoses, e eu estou destacando pentoses e hexoses, daqui a pouco vocês vão entender por quê, e 7 carbonos as heptoses. Eu destaquei pentoses e hexoses porque dentro destes dois grupos de monossacarídeos nós temos representantes famosos, conhecidos de vocês. No grupo das pentoses nós temos a desoxirribose, que forma a molécula de DNA, e a ribose, que forma a molécula de RNA. E no grupo das hexoses, nós temos a glicose, o C6H12O6. Vocês podem ver que essa fórmula casa direitinho com a fórmula mínima para um monossacarídeo. Neste caso, o valor de N é igual a 6. Os monossacarídeos podem se unir de 2 em 2, formando moléculas de disacarídeos, e o di representa justamente o número 2. Os disacarídeos mais famosos são a maltose, que nasce da união de duas glicoses, então glicose mais glicose forma uma maltose. A união de uma glicose e uma frutose origina a sacarose, que é o açúcar das frutas, e a união de uma glicose mais uma galactose forma a lactose, que é o açúcar do leite. Além de formar disacarídeos, os monossacarídeos podem compor cadeias muito maiores, formando os polissacarídeos. Dentro deste grupo, nós encontramos também carboidratos que são bem conhecidos de vocês. Nós temos o amido, que é um carboidrato de vegetais, o glicogênio, que é um carboidrato encontrado em animais, e também a celulose, que é um carboidrato vegetal, o mais abundante na natureza. Já falando sobre as funções destes carboidratos, o amido e o glicogênio têm função de reserva energética. O amido é a reserva energética de vegetais, encontrado, por exemplo, em raízes como a mandioca e em caules como o caule da batata, e o glicogênio é a reserva animal, no nosso caso, encontrado no fígado. E a celulose tem função estrutural, compõe a parede celular das células vegetais. Então, essas são as duas principais funções dos polissacarídeos e também dos carboidratos: função de reserva energética e ainda função estrutural. Nós podemos mencionar também a função energética para a molécula de glicose, que é uma molécula que fornece rapidamente energia nas reações metabólicas do nosso organismo. E como os monossacarídeos se unem para formar di e polissacarídeos?
através de uma ligação que é chamada de ligação glicosídica. Ligação glicosídica. Aqui está o esqueleto básico de um monossacarídeo de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos representados por esses vértices. E aqui está o sexto carbono. Cada um desses carbonos está ligado a uma hidroxila e a um átomo de hidrogênio. A soma desses dois é igual a uma molécula de água. Voltando então aí ao nome carboidrato, um carbono ligado ao que seria uma molécula de água. Aqui eu trouxe a mesma molécula, só que ela está em uma posição diferente em relação à outra. Como é formada a ligação glicosídica? Bom, essas duas moléculas se aproximam e aproximam os grupos hidroxila. Um desses grupos irá se desprender totalmente da molécula e atrair o hidrogênio do outro grupo hidroxila, formando então uma molécula de água. Quando essa molécula de água se desprende, fica em um dos monossacarídeos um oxigênio sozinho e no outro uma ligação vazia. Esse oxigênio vai se reposicionar na molécula e será formada uma ligação que unirá os dois monossacarídeos. Essa ligação formada aqui é a ligação glicosídica, que ocorre entre dois monossacarídeos com a perda de água. O número de ligações glicosídicas em uma cadeia de polissacarídeos é igual ao número de monossacarídeos que estão unidos menos 1. E dá para ver isso neste exemplo. Nós temos 2 monossacarídeos e apenas uma ligação glicosídica. Para os polissacarídeos, as cadeias são maiores, mas o número de ligações é igual ao número de monossacarídeos menos 1. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando.